mais tradicionais, entre as tradicionais, foi os batistas, né, que seguraram, né, e estabilizaram a presença das igrejas ditas evangélicas tradicionais, protestantes ou históricas, né. O grupo evangélico, então, se distribui em termos percentuais dessa forma: os 22,2% de evangélicos, ou 42 milhões de evangélicos no Brasil. Em primeiro lugar, os pentecostais, com 13,3%. Em segundo lugar, isso é muito importante, eu quero comentar depois, o que o IBGE chamou os evangélicos não determinados, com 4,8%. E em terceiro, os históricos tradicionais, né, com 4%. Então, sobre esse fenômeno, né, que é parecer a novidade, né, e o desafio de interpretação para nós, cientistas da religião, é o que o IBGE está chamando os evangélicos não determinados, né, que superaram as igrejas históricas e que hoje conta com 9,2 milhões de declarações no censo do IBGE. Quem serão esses como se organizam, o que é esse fenômeno de evangélicos não determinados? Eu vou procurar refletir a seguir, né? Mas ainda, nesse painel mais geral das religiões, o crescimento do evangélico se deu principalmente nas regiões de mobilidade, de imigração, as fronteiras agrominerais do norte e centro-oeste e a linha litorânea das grandes metrópoles do sudeste: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Recife, Salvador, etc. As regiões norte e centro-oeste são as que registram maior presença de evangélicos, sendo a região norte, em termos absolutos e relativos, a de maior percentual evangélico. Rondônia é o estado mais evangélico, com cerca de 33,8% de percentual. E o Acre passou de 20% para 32,7% em 2010. Mas é no sudeste metropolitano, principalmente nessas áreas de grande densidade urbana. Bom, ele está adivinhando meus pensamentos, né? Mas aqui você pode voltar para o anterior e aí segurar um pouco, e aí eu dou um sinalzinho para você. Mas aqui, né, ainda, né, a gente volta a falar mais sobre esse gráfico, né? Então está falando das regiões, aí é sobre o catolicismo, né? Mas a gente, nas regiões metropolitanas, né, do litoral do Brasil, né, particularmente no Rio de Janeiro, os católicos têm 39%, quase equiparados aos evangélicos, que têm 34%. E no estado do Rio de Janeiro nós assistimos já uma mutação cultural e simbólica religiosa, porque em determinados municípios, como Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belfor Roxo, já registram um número de evangélicos superior aos dos católicos. Então, nessas regiões do estado do Rio, o catolicismo passa a ser uma região de minoria, e eu volto a comentar isso. Eu acho muito interessante, né, como ontem o Stephen também fazia um gráfico que representava aonde o islamismo é maioria, minoria, né, como que essa religião, que foi considerada e é considerada, né, a religião dos brasileiros, né, o Brasil, o maior país católico do Brasil, já em algumas regiões do Rio de Janeiro, o catolicismo já se configura como uma religião de minoria, né. Quanto ao sem religião, né, esses tiveram também um crescimento, mas todavia inferior ao crescimento no censo de 2000. No censo de 2000, eles passaram de 4% a 7,8%. Né? Mas na última década, eles passaram então de 7,28% a 8%, ou seja, de 12 milhões para 15 milhões, um aumento de 3 milhões de pessoas. Né? E o seu crescimento, é interessante, o crescimento dos sem religião, é muito similar aos crescimentos dos pentecostais ou dos evangélicos de uma forma geral. Eles crescem tanto em zonas de chegada de uma migração interna do país, né, ou seja, na periferia das grandes metrópoles e nas fronteiras de ocupação do norte e centro-oeste do país. Eles atingiram, sem religião, uma expressão considerável nas áreas urbanas do Rio de Janeiro, Salvador, Recife e São Luís,
E o Estado do Rio de Janeiro, que é o menos católico da federação, é também o Estado mais sem religião da federação, com um índice de 16%. Né? E também é importante registrar que os sem religião se concentram, eu vou repetir mais percentual, mas nas áreas do Amazonas, Pará, Mato Grosso, Goiás, essas áreas de fronteiras de ocupação, de migração interna, e no Rio Grande do Sul, no Uruguai, você também tem uma grande concentração de sem religião. Quanto aos espíritas kardecistas, o censo indica que houve um crescimento nesse grupo religioso, de 1,4% em 2000, representando 2,3 milhões de adeptos, para 2% no censo de 2010, representando 3,8 milhões de adeptos. O aumento maior dos espíritas foi na região sudeste, onde passou de 2%, né, a 3,1%, inclusive acima da sua média nacional, né? A média de 2,3%, não, de 2%, na região sudeste, o espiritismo alcança 3,1%, e na região sul 1,2%, né, em 2000 para 2% em 2010. A maior concentração de espíritas se encontra no estado de São Paulo, Rio, Minas Gerais, Goiás e Rio Grande do Sul. Só em São Paulo eles estão 1.356.000, no Rio 647.000, em Minas 419.000, no Rio Grande do Sul 343.000. Os espíritas são um segmento religioso com maior percentual de pessoas de cor branca, 68%, nível de renda 19,7%, acima de 5 salários mínimos, e aquele que possui o maior índice de alfabetização, cerca de 98,6%. Né? Se a população brasileira fosse espírita, né, nós teríamos uma população quase alfabetizada. Né? E assim como o maior número de pessoas com nível superior, cerca de 31,5%. Quanto às religiões afro-brasileiras, essas se mantiveram num diminuto percentual de 0,3%. A Umbanda tem 0,26%, o Candomblé 0,08%. A Umbanda concentrada mais no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro e São Paulo, e o Candomblé, evidentemente, na Bahia e municípios próximos do estado do Rio de Janeiro. Por fim, um indicador do crescimento de outras religiosidades. Né? Outras religiosidades orientais, né? Neoesotéricas, né? Eram 1,8% no censo de 2000 e em 2010 passaram para 2,7%. Né? São os budismos, hinduísmos, seixonoês, messiânicos, né? Todo esse conjunto de religiões e religiosidades que aumentam a despeito do elevado índice cristão de 86,8%, a gente somar católicos, evangélicos e até nem somar espíritas, que são uma certa forma de um neocristianismo, mas somando católicos e evangélicos, nós temos um índice de 86,8%. Né? Então, há uma diversidade religiosa, mas uma grande concentração do cristianismo, né? Mas a subida dessas outras religiosidades, 1,8% para 2,7%, incrementa um perfil de pluralismo religioso no Brasil. Bom, então passemos ao catolicismo, né, em seguida aos evangélicos. A crise católica no Brasil, né, na minha opinião, é derivada do avanço da modernidade, com as suas transformações sociais, morais, estéticas, científicas e religiosas. Segundo o IBGE, em um século, a proporção de católicos variou apenas de 7,9%, ou seja, de 1872, onde os católicos eram 99,7% da população, a 1970, onde eles passam a ser 91,7%. Então, vejam bem, é esse gráfico aqui, né? Você pode passar o próximo? Deixa eu ver se... não, aqui são... Vê mais um, se você tem mais outros. Não, então retorno. Então, vejam bem aqui, os católicos, 1872, né, a coluna católica é azul, né, mas até 1970, não sei se dão para ver aqui na outra televisão, ontem eu estava vendo a conferência,
Isso é muito bacana, essas televisõezinhas, parece avião, né? Que a gente também fica vendo. Né? Então, veja, de 1872 a 1870, os católicos variaram muito pouco. Né? Agora, de 1970 até, isso vai até 1991, mas até 2010, há uma aceleração da queda católica. Né? Então, aí, em 80 é 89,2, 91 83,3, 73 em 2000 já é 73, em 2010 64. Então, nos anos ditos modernos, né, o catolicismo acelera a sua queda. Né? E o agravante agora para o catolicismo, nesse último censo, é que a tendência declinante do catolicismo teve uma transformação de qualidade. Pela primeira vez, a queda percentual católica se dá de uma forma absoluta, o que em estatística significa que a população cresceu e o catolicismo diminuiu. Então a população cresceu 12,3% e o número de católicos diminuiu 1,4%. Em todas as outras diminuições do catolicismo, principalmente a mais acelerada, desde 91, o catolicismo diminuía porque ele crescia num ritmo mais lento que a população. Mas agora, né, então era um decréscimo relativo. Né? O catolicismo crescia, mas a população crescia mais que o número de crescimento católico. Mas agora você tem crescimento da população e diminuição do catolicismo. O que significa, então, pela primeira vez, uma queda de uma forma absoluta. Então, uma das explicações, mais de fundo do decréscimo católico é a sua grande dificuldade para acompanhar, né, como eu tentei já apresentar nesse primeiro balanço mais geral, a ideia das migrações internas do Brasil, os grandes deslocamentos populacionais. Né? É interessante porque onde os católicos mais diminuíram e os pentecostais, os sem religião, mais cresceram, são as regiões das periferias metropolitanas e as fronteiras de ocupação. Vejam bem. Né? Então, a concentração, a mancha mais menos colorida do católico, quer dizer, a concentração no Nordeste, no Sul, em Minas Gerais, mas vejam a região do centro, né, onde a mancha católica já é mais esmaecida, e também na costa, inclusive está em amarelo ali, Rio, Espírito Santo, né, é aí onde você tem menos católicos. Né? Mais adiante, aqui uma consagração aí de uma igreja evangélica na periferia, né? E mais um adiante, né? E também uma igreja evangélica de periferia. Né? Ou seja, o que eu quero dizer é que a estrutura eclesial católica, centralizada e burocrática, centrada nas paróquias, não consegue acompanhar a mobilidade dos deslocamentos populacionais como fazem as redes ágeis evangélicas. Né? Então, a cada deslocamento, a cada bairro novo, a cada concentração populacional nova, acompanha uma igrejinha evangélica, né? E isso faz a diferença, né? Num certo atendimento evangélico a essa população que se desloca. Né? No entanto, a avaliação oficial da Igreja Católica no Brasil, através do censo anual da Igreja Católica, realizado pelo SEDES, o órgão de assessoramento do CNBB, passa ao largo do que os números do IBGE apontam. Né? Cada um, né, tem um ditado, né, vê o que quer ver. Né? Então, parece que a Igreja Católica, através pelo menos dos seus órgãos oficiais, parece que não quer ver muito esse decréscimo. Né? E nesse relatório, pasmem, né, eles apontam um catolicismo vicejante, entre aspas, em franca expansão, entre aspas, baseado num crescimento vertiginoso, né, de paróquias, né, e num crescimento considerável de números
de padres. O professor Faustino Teixeira, aí eu começo a citar os nossos colegas do programa de Ciência da Religião de Juiz de Fora, no entanto, registra essa interpretação da hierarquia eclesiástica católica como atravessada, nas palavras dele, um ingênuo otimismo diante da dimensão da crise que se abate sobre o catolicismo brasileiro. O também ex-assessor e sociólogo Pedro Ribeiro de Oliveira, ontem estava aqui conosco, né, do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da PUC-BH, enfatiza que aumento de número de paróquias e de padres refletem mais um processo de clericalização, ou seja, de reforço, de institucionalização eclesial e não vitalidade dessa igreja. Em alguns municípios do estado do Rio, como eu tinha citado antes, Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Belco Roxo, o catolicismo já é praticado enquanto uma religião minoria. Bastante elucidativo dessa questão foi o que me foi relatado pela minha colega e socióloga Silvia Fernandes, essa não no programa de Ciência da Religião, mas do programa de Ciências Sociais da Universidade Rural e assessora também de órgãos da Igreja Católica. Então a Silvia Fernandes me relatou uma situação sobre o padre da paróquia do município de Silva Jardim, no Rio de Janeiro, que é cercada por templos evangélicos. Então esse padre pega e leva, né, pega em casa os seus paroquianos, numa Kombi, e leva até a igreja para evitar o assédio dos paroquianos no trajeto até a igreja, para que eles parem e fiquem em alguma igreja evangélica. Né? Então está aí a foto, né, que a Silvia tirou na pesquisa. Então a Kombi da paróquia, o padre dirige a Kombi, então vai pegar cada paroquiano em casa e leva diretamente, né, a paróquia, depois traz todo mundo de casa para evitar que essas ovelhas se desgarrem, né, e fiquem nas diversos templos e igrejinhas pentecostais e neopentecostais no caminho. Então, esse é um exemplo, de novo, da estrutura centralizada. Tem uma paróquia, uma igreja e no entorno de centenas de pequenas igrejas evangélicas. Aqui talvez seja uma tentativa católica, né, de flexibilização dessa mobilidade, né, da estrutura de paróquia. Né? Então está aí a Kombi e o padre, né, e os fiéis embarcando. Né? Entretanto, ao longo da década foram realizadas iniciativas e estímulos dentro da Igreja Católica no sentido de reverter a saída dos fiéis. Tanto, quais são as iniciativas católicas? Tanto na direção de fórmulas de sucesso praticadas por evangélicos, uma certa réplica do que os evangélicos fazem, quanto na busca também de sintonia com os estilos de tecnologia e cultura pós-moderna. No mesmo período, né, a Igreja Católica diversificou suas práticas em sintonia com a pluralidade de tribos modernas ou pós-modernas. Então, ela se adequa à tecnologia, à mídia, às práticas corporais e de consumo modernos, através das redes católicas de TV, a Rede Vida, a Canção Nova, né? Vamos ver, então, o portal da Canção Nova, né? Então, toda a mediatização da Igreja Católica. Emerson, eu já dei os créditos, né, dessa volta, já fiz um agradecimento público a você por ter ajudado a montar esse PowerPoint, você que é muito mais midiático que eu. Né? Então, esse estilo das missas de massa, dos pares cantores, das aeróbicas de Jesus, né, criada pelo Padre Marcelo, pode passar aqui adiante. Então, já uma internacionalização da mídia católica, né? Então, a TV Canção Nova, né, e a estrutura midiática Canção Nova já se internacionaliza, né? Os shows missas, né? Temos ali os padres cantores, né, nos shows missas, né? E também uma extensa comercialização de produtos católicos, CDs, DVDs, camisetas, bósforos, bonés para a juventude, para a classe média, e até o shopping do Romero, né, que não sei quem já fez pesquisa, Conhecida do Norte, né, então a constituição de um mega shopping, né, com esse nome, shopping do Romero, né,
Então também uma diversidade de estilos ao alcance de todos. O êxtase, o louvor, a glossolalia, a cura, centenas de grupos de orações carismáticas. Então está aí a herói de Jesus, né? Então a juventude se movimentando, né, no ritmo de academia, de ginástica, né? Mas louvando, né? O turismo religioso, né, que foi mencionado ontem, as novas comunidades católicas, que fazem uma propaganda no livro, organizado por mim, pela colega Brenda Carranca e Cecília Maris, né, sobre as novas comunidades católicas, então, para todos os gostos e para todos os estilos, né, acampamentos de oração da Canção Nova, então, acampamentos, né, que se reproduziam agora na Praia de Copacabana, foi formidável na jornada de juventude. Nós estamos com uma pesquisa no SAME aplicado para esses jovens, mas todo mundo viu, né, a Praia de Copacabana tomada uma grande Woodstock católica, né, e freiras, padres, levantando seus hábitos, né, para entrar em casa, dormir todo mundo junto, né. Então você tem os acampamentos de oração, os grupos de oração universitários, os GOUs, né, a Universidade Democrática. Aqui estão os colégios católicos, os sites da Canção Nova e do PHN, né? O PHN por hoje não, é uma adaptação também do slogan dos anônimos, né? Dos narcóticos, da alcoólicos anônimos, para o pecado. Isso foi muito propagandeado no mundo, que é também um lei da Canção Nova, um grande apresentador e um grande lidador do juventude. Então, está aí os camisetas, produtos católicos, né, os sites, os CDs, o Fábio de Mel, que é um estado, né, um galã católico, né, as velas, então as velas virtuais hoje precisam se tocar, né, acender as velas, não ter praticamente correto, né, então experimentações virtuais, os albergues virtuais, o acende a sua convenção online, né, adiante. Então, aqui já está das comunidades católicas, o site do Espaço de Vida, né, uma comunidade católica, mais adiante. Shalom, né, que é uma comunidade católica já há 70, também se propagando pela internet, né, mas aí está o grupo de oração universitária do Sistema Católico, que com certeza fundado pelo Fernando Monca, né, que é Universidade de Viçosa. Então, se propagandeou a Toca Cis, que é algo que está dando vários tiros, eu já passei duas teses de doutorado, né, a comunidade Folha, que não está mais para o Roberto Letinho, são medieval, preso da população de rua, né, não sei se está animado, da Toca de Assis, um tonsurado, né, com Francisco de Assis, para o Roberto, né, e é uma opção de esporte antes da teologia cristã, né, eu não vou me deter, muitos de vocês devem ter informado, então está aí, cortando o cabelo de mendigos, sabendo as duas com AIDS, né, aplicação dos pastos, né. Então você tem uma divisão, né, para o estilo de modelo, para surfistas, como o ex-padre Zé, para os motoqueiros, como paisanos, como Davi, e miseramente, as postas para irmãos, né, o produtivo memorial, e também o nasce Jesus Cristo, a missão igual
E a